नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तिके हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि जयतां सुरतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति पदं नमो सिंहासनस्तु श्री श्री राधा श्रीलग्न दिव्यो पृष्ठालिगुरुसिंहमानुस्मरामि श्रीमान रासरसारम्भे वंशी वटतटस्थिता अर्चनवेणु स्वयं गोपी गोपीनाथ ओम वृंदावै तुलसी निर्मयी प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवी संविदा दशने दिनं विभो प्रार्थये व्रजमेन्द्रनन्दन अस्तु मोहन तवादि वल्लभा जन्मनि मधुश्वरी प्राणनाथ विश्वानंदिनी श्री मुखाब्जरसलूलसटापद राधिकापदतले कृत स्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रसे वंशे विभूषितभरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्णबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द कृष्णात् परमदत्तं किमपि अहं न जाने अविजाचे राज्यं न जनकमाणिक्यं न विभवं न जाचं ब्रह्मं सकलजनकामं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमुखचरितो स्वामी जगन्नाथ स्वामी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु Shiva
So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the feet of my Pad Padmo, Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutara Sakshi Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutara Sakshi Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava and presenters, all of my respectful guests. Então, em primeiro lugar, Sripad Bhaktivedanta Vana Maharaj presta suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de seus mestres espirituais, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele presta as mesmas reverências a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhaktivinoda Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavis e também aos seus respeitáveis convidados aqui presentes, e eu espero que vocês tenham ouvido lá atrás. So just I want to speak few words about the glory of Sri Guru Maharaj. Então hoje, Maharaj, gostaria de falar algumas palavras sobre as glórias de Guru Pada Padma, do mestre espiritual. Last night I also explained, in our spiritual life, need one thing, that is called one quantity Guru, that is called Guru Nishtha, Guru Bhakti. This is called the backbone of our bhajan and sadhana. Então, ontem à noite, Maharaj estava falando para nós como, para aquele que quer trilhar o caminho espiritual, praticar a vida espiritual, ele precisa de ter uma coisa muito importante, que é ele ter devoção e fé exclusiva no mestre espiritual. Porque devoção ao mestre espiritual e fé no mestre espiritual é a espinha dorsal do caminho espiritual. Srila Narottam Das Thakur, he glorified about his Guru, Lokanath Das Goswami. Então, Srila Narottam Das Thakur, um grande santo, glorifica o seu mestre espiritual, outro grande santo, chamado Lokanath Das Goswami. They are saying Sri Guru. E na canção em que ele glorifica o seu mestre espiritual, ele começa dizendo assim, Shri Guru. Sri means beautiful. Guru means spiritual. Então, Shri significa aquele que é muito belo, muito lindo. Ele é o nosso mestre espiritual. Actually, Sri means Srimati Radhika. Na verdade, Shri significa Srimati Radhika, a amada eterna de Krishna. And that means Gurudev is very nearest and dearest of Srimati Radhika. O que significa dizer que Gurudeva, ele é muito próximo, muito querido de Srimati Radhika. And Sri means who has asked of wealth, opportunity. E Shri também quer dizer alguém que tem a riqueza vastíssima, muita opulência. Because which rich man who had Krishna Bhakti? Porque quem é rico de verdade? Aquele que tem bhakti, devoção a Krishna. Who is poor? E quem é pobre? In this material world, we know who has no money, wealth, he is called poor. Nesse mundo material, alguém que não tem nenhum tostão, que não tem riqueza nenhuma, essa pessoa é considerada pobre. But spirituality, who is poor? Who has no Krishna. Mas na espiritualidade, pobre é aquele que não tem Krishna Bhakti, que não tem devoção a Krishna. If you have no Krishna Bhakti, not chanting holy names, no faith with Shastra, scriptures, Guru, that is called you are very, very poor. Então, na vida espiritual,
Se você não tem Krishna Bhakti, não tem devoção a Krishna, se você não canta os santos nomes, o Mahamantra Hare Krishna, se você não tem fé nos textos sagrados e no Guru, então você é considerado uma pessoa pobre. Because here Bhaktivinoda Thakur also explained Krishna, he belongs, Krishna and Srimati Radhika belongs to Gurudev. Porque outro grande santo chamado Srila Bhaktivinoda Thakur explica que Krishna e Radha pertencem a Gurudeva. So Guru Padma, he will give Krishna Bhakti. Por isso, Guru Pada Padma, Gurudeva, o mestre espiritual, ele é aquele que pode dar Krishna Bhakti, devoção a Krishna. But the first stage of Krishna Bhakti, that is called Shraddha, faith with Shastra and instruction of Guru Pada. E a primeira fase, a primeira etapa do caminho de Krishna Bhakti chama-se Shraddha, que significa ter fé nos Shastras e nos ensinamentos, nas instruções do Guru, o mestre espiritual. So Gurudev Kripa Bindu Diya Koroye Dase Vinapeksha Dimina Sakala Sahane Valadiya Koro Nijamane Smridhamina Samman Korite Sakati Devanata want to sprinkle the mercy of given to Radha. Nessa canção tem esse significado que diz que Gurudeva, ele nos dá uma gota, ele borrifa sobre nós a misericórdia de Radha e Krishna. So now come in this way, Natam Das Thakur Prem Bhakti Chandrika explained this, Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Bandamoi Savadhano. Então, voltando a falar de Srila Narottam Das Thakur, no seu livro sem precedentes chamado Prema Bhakti Chandrika, ele fala essa a primeira frase dessa canção, Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Bandamoi Savadhano. Bandamoi Savadhana. That means I very carefully worship the lotus feet of Guru Padma. Que significa que eu, com todo cuidado, com todo carinho, com toda atenção, adoro os pés de lótus do meu mestre espiritual. Because all bhaktis, devotional service coming from Gurudev. Porque todas as classes de bhakti vêm da adoração, do serviço a Gurudeva. Without Guru Bhakti, without Guru Nishtha, you never to develop your spiritual life. Então, sem Guru Bhakti, devoção ao mestre espiritual, e sem Guru Nistha, fé no mestre espiritual, a gente não consegue desenvolver a vida espiritual. And even in this material world, if you practice or get anything from diploma, have to need one teacher or master. Mesmo nesse mundo material, se você quer ter alguma profissão, né, se você quer praticar alguma profissão, você precisa ter um diploma e você só vai conseguir esse diploma se você tiver um professor. You are also practicing your yoga class here. So need one person who is expert in yoga. Assim como aqui, vocês nesse centro cultural praticam yoga, mas para vocês praticarem yoga, vocês precisam de um professor ou de uma professora de yoga. If I can read the book and alone I do practice the yoga in my house. No, you have to come in the yoga class and also follow the instruction of the yoga master. Eu posso ler um livro
e praticar yoga em casa? Não, eu preciso vir para a aula de yoga e ouvir, aprender os ensinamentos do yoga com a minha professora, o meu professor de yoga. Otherwise, if you practice the yoga class without teacher, without master, maybe bad result will come. Because you not proper way to practice the yogas, there may be bad result will come. Caso contrário, se você tentar praticar yoga sozinho ou sozinho em casa, talvez você consiga um resultado ruim, porque você não sabe a maneira adequada pela qual você deve praticar yoga. In the same way, spiritual things if you practice, need one spiritual master. That is called Guru. Da mesma maneira, se tratando da vida espiritual, você também para praticá-la precisa de um mestre espiritual, o Guru Pada Padma. But spiritual master, he will give instruction if you have three things. Then he will give the instruction. Mas o mestre espiritual vai lhe dar instruções se você tiver três coisas, senão ele não vai lhe dar instruções. Tadvidhi, Pranipat, Pariprasthena, Sevaya, Upadeksham, Siddhide, Jnana, Tattva Darshika. And Tattva Darshan Purush, that means who is expert and self-realized person. He will give instruction to you if you have three things. Então, Tattva Purush, ou seja, aquela pessoa que é autorrealizada, ela tem domínio completo de todo o conhecimento espiritual, ela vai lhe dar instruções se você tiver três coisas. Pranipat, Pariprasthena, Sevaya. Pranipat means you have to pay your obeisances unto his lotus feet. Então, quais são essas três coisas? Pranipat, Pariprasthena e Sevaya. Pranipat significa que primeiro você precisa prestar reverências a esse mestre espiritual, prestar devidos respeitos a esse mestre espiritual. That is called the humility danya. Então isso chama-se danya. Você deve demonstrar humildade perante o mestre espiritual. Por isso você lhe presta reverências. When your humility will come, then Guru, that is spiritual master, will give instruction. E aí quando o discípulo manifestar humildade, aí o Guru vai dar instruções para o discípulo. And give up all your false ego. E outra coisa que o discípulo deve fazer é deixar de lado toda espécie de falso ego, de identidade falsa. Because little bit knowledge will come, then you think I know many things. Porque pode acontecer de você receber um pouquinho de conhecimento do mestre espiritual e começar a achar assim, eu já sei de tudo, eu sou muito sabidinho. A little learning is a dangerous thing. Ter um pouquinho de conhecimento é algo muito perigoso. Barking dog makes a sound. Barking dog makes a sound. O cão que ladra só faz barulho. When the dog inside of the house are making so much sound, bow, 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 bow. And same dog, he comes out from the door, that time here. Then he takes it. Então quando o cachorro está dentro da casa, ele late muito, mas quando o mesmo cachorro sai, ele fica tudo assim, com o rabinho entre as pernas e tudo. In the same way, who has little bit knowledge, they're thinking I am speaking very nicely. And only foolish person they are surprised. Da mesma maneira, aquele que tem só um pouquinho de conhecimento fica muito orgulhoso, pensando assim, você sabe muita coisa. E só um tolo vai achar que essa pessoa sabe alguma coisa. Still he is not speaking one slokas proper way. But foolish person they think, he speaks very nice. Ele pode até não saber falar os shlokas, os versos dos textos sagrados de uma maneira apropriada. Mas o tolo vai achar, olha, como é que ele sabe Sanskrit tão bem? For this regard need is what? You have to learn slokas. Then if anybody speak in the slok, then you can understand he speak proper way or not. Por isso é que quando você aprende esses shlokas, esses versos sagrados, você deve aprendê-los
e as pessoas vão saber se você recita esses shlokas da forma certa ou errada. Or if you not learn any slokas, or if anybody speaks slokas, then oh, he speaks very nice. But learned scholar don't think he is stupid, nonsense person. And nonsense person they are making class, oh, he speaks very nice. Mas se você não aprende nenhum shloka, você achar que fala muito bem esses shlokas, só uma pessoa tola, estúpida, vai achar que está tudo bem, que vai até bater palma para essa pessoa. Therefore, so try to understand very carefully. Por isso, So procure first is compreender called- com cuidado. So with Pranipad, Pranipad means you only came licenses, that means this is your duty. Então, a primeira coisa que você deve praticar para você receber instruções do mestre espiritual é Pranipad. Você deve demonstrar humildade, prestando reverências aos pés de lótus do mestre espiritual. Pari Prashna, you also ask any question. If you have any Segundo, doubts, you have to ask. em segundo lugar, Paripashna. Você precisa fazer perguntas relevantes. Se você tem dúvidas, você deve fazer perguntas relevantes ao mestre espiritual. I can't understand these things. Please, if I qualify, then you may give answer. Então você fala para o seu mestre espiritual, eu não consigo compreender esse assunto. Se o senhor me considera qualificado, por favor, me responda, me ajude a eliminar essa dúvida. You cannot challenge to him. You have to give the answer on my question. No, you're very humble. You ask if I qualify to listen. So please give me time. Então você não deve ter uma atitude desafiadora em relação a ele, dizendo assim, ei, você tem que responder a minha pergunta. Não. Você deve, com toda humildade, se aproximar dele, fazer a pergunta e antes pedir para ele, perguntar a ele se você está qualificado para ouvir a resposta e assim ele vai te responder. So Tadviti Pranipad Paribhushan Sevaya. Seva means service or more. E a terceira questão, né, o terceiro requisito que você precisa ter para receber instruções do seu mestre espiritual é sevaya, ou seja, prestar serviço ao mestre espiritual. When your servitual mode will come, automatically Guru manifests everything in the heart of his disciple. Então você deve ter essa atitude de serviço, esse humor de serviço. E quando esse humor brotar, então Srila Gurudeva, o mestre espiritual, vai lhe dar tudo no seu coração. Spontaneous, automatically coming in your heart. Então algo que vai brotar espontaneamente no seu coração. All our previous acharyas, how they serve their good path and follow their instructions. Nós temos o exemplo de todos os nossos acharyas, os nossos grandes mestres anteriores, de como eles serviram a seus mestres espirituais. There was one Guru, his name was Dhrumal Rishi. Dhrumal Rishi. Rishi. Havia um guru, um mestre espiritual, o nome dele era Dhoma Rishi. He has one disciple, his name Upamanyu. E ele tinha um discípulo chamado Upamanyu. He came in front of his Guru and asked Gurudev, I want to practice some spiritual things and know about Brahma. Então, esse discípulo do Upamanyu se aproximou do seu Gurudeva e falou, Gurudeva, eu quero praticar a vida espiritual e eu quero entender o que é Brahma, espírito. Then Gurudev told, you stay in my ashram and serve to me, then I will tell you. E aí o mestre respondeu, você fique no meu ashram e me preste serviço que eu vou te ensinar tudo. Then he was staying in the ashram his Guru. E aí ele ficou no ashram do Guru. Then Gurudev told, you have to follow my instruction. E aí o Guru dele falou assim, você deve seguir minhas instruções.
What will do? I am giving one cow to you. O que eu quero que você faça? You nourishment this cow. When cow, she will give birth the 100 baby calves and cows. Then you will come back in my ashram. Então, ele falou assim, eu quero que você cuide dessa vaca, que você alimente essa vaca. Ela está prenha e ela vai dar à luz 100 bezerros e bezerrinhas. E só depois que nascerem todos esses bezerrinhos, você vai voltar para mim. So Upamanu, he took the cow and went in the pasture land when the cow was grazing. Yes. Por isso, o Upamanu, ele levou aquela vaquinha para o campo de pastagem, para as vacas se alimentarem. Yeah. Gurudev, he did not arrange for him prasad, nothing. Mas o guru dele, o mestre dele, não tomou nenhuma providência assim para ele comer algo, para ele tomar prachada, alimento espiritual, nada. Nothing. Just gave one cow and told go to the grazing the cow. A única coisa que ele fez com o discípulo foi dar-lhe aquela vaca e mandar que ele fosse com a vaca para o campo de pastagem. Then after 2-3 months, and he called his disciple, Upamanu. Aí se passaram 2-3 meses, aí ele mandou chamar o Upamanu, seu discípulo. Then Gurudev asked, how are you maintaining your life? What you are eating, what you are doing? E aí o Gurudeva ele perguntou, como é que você está sobrevivendo? O que você está comendo? O que você está fazendo para sobreviver? Then he told Gurudev, now that cow, she gave birth one baby, so baby cow with me, and cow gives milk, so I am drinking the milk. In this way I maintain my life. E ele respondeu, o Upamanu respondeu, ó Gurudeva, a vaca acaba de dar à luz um bezerrinho, então ela está naturalmente dando leite, e aí eu pego um pouco daquele leite e é assim que eu estou mantendo a minha vida. Gurudev, no, you should not drink the milk. Aí o Gurudeva falou para ele, não, você não deve beber o leite da vaca. That milk for the baby calves, not for you. O leite é para o bezerro, não é para você. So in this way, again 2 months passed, again Gurudev called his disciple. Aí depois, se passaram 2 meses, o Gurudeva chamou de novo o discípulo. And Gurudev again asked, how you maintain your life? E aí o Gurudeva fez a mesma pergunta, como é que você se manteve esse tempo, esses últimos 2 meses? Then Upamanu told Gurudev, when the calf drink the milk, and the rest of the milk just I am drinking. E aí o Upamanu respondeu, ó Gurudeva, depois que o bezerro bebe todo o leite, aí tem um restinho de leite, eu vivo desse restinho de leite. Then Gurudev, no. You should not drink, because the rest of milk, maybe again the calf will be hungry or thirsty. Drink the milk. You should not drink the milk. Mas o Gurudeva falou assim, não, você não deve beber nem o restinho. Vai que o bezerrinho depois fica com sede, com fome, ele não vai ficar sem leite, você não pode beber o leite. Then, in this way, again few months passed. Then again Gurudev called his disciple Upamanu, how you maintain your life? Aí se passaram mais alguns meses, novamente o Gurudeva mandou chamar o discípulo Upamanu e ele perguntou a mesma coisa, como é que você está mantendo a sua vida? Then disciple he told Gurudev, when the calf drink the milk, some foam come in the mouth of the baby calf. So I just lick it. E aí ele respondeu ao Gurudeva, quando o bezerrinho mama o leite, fica uma espuminha em volta da boca do bezerrinho e eu lambo aquela espuminha e assim eu me mantenho. He goes, no. You should not do this, because the calf again she will be also lick her own foam. Aí o Gurudeva falou assim, não, você não deve lamber a espuminha da boca do bezerro, porque depois, quando o bezerrinho ficar com fome, ele, ou logo depois de mamar, ele vai lamber a espuminha para ele mesmo. But still he is following the instruction of his Guru and grazing the cow. E assim ele continuou, mesmo sem poder nem lamber a espuminha, ele continuou seguindo a instrução do Guru e
apacentando as vacas. And then now cow, she gave birth many cows, many calves and cows coming, about 100. Por fim, a vaca deu à luz 100 vacas, 100 bezerros. Then one day Upamanu, he was returned back from the cow grazing. Then he became very hungry, thinking what will I eat? Um dia, o Upamanu estava voltando do pastoreio e ele estava assim morrendo de fome. Ele pensou assim: o que eu vou comer? Como é que eu faço? Then he saw one kinds of leaves, that is poisonous leaf, that is called akanda. Akanda, A-K-A-N-D-A. E aí ele estava pensando assim quando ele viu umas folhinhas que se chamam akanda e que são venenosas. Very poisonous. So he was very hungry, just took that leaf and ate, then he became blind. E aí, como ele estava com fome, ele começou a comer aquelas folhinhas e por elas serem venenosas, ele ficou cego. Then he was coming, then he blind, then he fell down in one ditch. E aí, como ele estava cego, ele começou a andar assim, meio sem saber para onde ia, até que ele caiu num ditch, num poço. Then night time, Gurudev asked others disciples, where is Upamanu? E aí, o Gurudeva dele perguntou ao outro discípulo, onde está o Upamanu? Mais tarde. That Mais other tarde. disciple, I don't know. We don't know. He did not come back from the cow grazing. Aí, vários discípulos disseram a mesma coisa para o Gurudeva. A gente não sabe, dessa vez ele não voltou do campo de pastagem. Then Gurudev, midnight, he took one torch light, lantern, and he was searching here and there. Then he called, "Hey Upamanu, where are you?" E aí já deu meia-noite, aí o próprio Gurudeva pegou uma shot, assim, uma tocha, e saiu pela noite e falava assim: Ei Upamanu, onde está você? Then he told Gurudev, I am in the ditch now. I am completely blind because you stopped me to drink the milk, everything. So I could not tolerate my hunger. I ate the one kinds of leaves, akanta leaves. So I am now blind. E aí o Upamanu lá daquele poço gritou em resposta: Gurudeva, eu estou aqui, porque o senhor me proibiu de tomar leite, até de lamber a boquinha do bezerro. Aí eu fui comer uma folha que era venenosa, fiquei cego e caí nesse poço, eu estou bem aqui no poço. Then Guru's heart melted. Oh, he followed my instruction. I'm very happy. Then all the knowledge and realization, Jnana Vijnanam, manifested in your heart. E aí o coração de Gurudeva ficou muito feliz e derreteu todo. E aí ele falou para Upamanu: eu estou muito feliz e por isso você vai ter essa bênção de que todo conhecimento e a vivência desse conhecimento vai se manifestar no seu coração. Then he came out from the ditch and all knowledge realization coming in his heart. This is called the Guru's mercy. Aí ele saiu daquele poço e aí ele conquistou naturalmente todo o conhecimento e também a vivência, a experiência desse conhecimento, pela misericórdia do seu Gurudeva. So, in this way, our scripture explains that to follow the instruction of God. Dessa maneira, é por isso que todas as escrituras ensinam que a gente deve seguir as instruções do Guru. Without any question, you have to follow the instruction of God. Sem questionar, devemos seguir as instruções do Guru. And control your senses. Give up all bad things. E também devemos controlar os sentidos, abandonando todos os maus hábitos. And follow the 4 principles. E também devemos seguir os 4 princípios, que são não comer carne, nem peixe, nem ovos, não jogar jogos de azar, não se intoxicar e não praticar sexo ilícito, que é sexo fora do casamento ou de um relacionamento estável. So in this way, we practice the bhakti. Then bhakti devi will manifest in your life. Então, dessa maneira, você pode praticar bhakti, essa devoção a Krishna, e se você seguir todos esses princípios, bhakti vai facilmente
se manifestar no seu coração. So Narottam Das Thakur explained in this way, Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Bandhamoi Savadhanam. Bandhamoi Savadhanam means I worship Gurudev very carefully. Savadhan means very carefully. Então, o Maharaj está explicando aquela canção de Narottama, aquele grande santo, que diz Bandhamoi Savadhana Mate. E Savadhana significa que eu, o discípulo, adoro meu mestre espiritual com todo cuidado. Why? Por Because quê? if you committed offense, lotus feet of Guru, then you will lose everything. Porque se eu cometer ofensas aos pés de lótus do Guru, eu perco tudo. Bhakti Devi, she can tolerate everything, but she can't tolerate the offenses of lotus feet of Guru. Bhakti dele pode tolerar qualquer coisa, mas ela não pode tolerar alguém que cometa ofensa aos pés de lótus de Guru dele. So very carefully. So again, Bandhamoi Savadhana Mote. Very carefully I worship the lotus feet of Gurudev. That means should not commit offense lotus feet of Guru Pada. Então, Narottam Das Thakur na canção diz que eu, com todo cuidado, adoro os pés de lótus do mestre espiritual, ou seja, eu evito de cometer ofensas a seus pés de lótus. So I say, Siguru Charana Padma Kevala Bhakati Sarma Bandhamoi Savadhana Mate Bandhamoi Savadhana Oh my brother, very carefully worship lotus feet of Gurudev. Don't commit offense lotus feet of Gurudev. Então, Narottam Das Thakur nessa canção diz: ó meu irmão, adore com todo cuidado os pés de lótus de Gurudev, sem cometer nenhuma ofensa a ele. Because Guru Charan, Guru's lotus feet as like lotus. Porque Guru Charan, os pés de Gurudeva são como lótus. When lotus blossom, then all the honeybees they are coming and humming and collect the pollen and the lotus. Então, quando o lótus desabrocha, as abelhas vêm assim se unindo para colher o pólen do lótus. So say Kevali Bhakati Sarma. All bhaktis in the lotus feet of Guru. Kevala Bhakti Sadhana. Quer dizer que todas as espécies de bhakti, todas as manifestações de bhakti estão nos pés de lótus de Gurudeva. That means if you practice bhakti, you get everything. O que significa que se você pratica bhakti, você consegue tudo. Bhakti Devi she as like queen. Bhakti Devi é como uma rainha. And when queen she goes, automatically her maid servants follow to her. Quando a rainha sai para passear, automaticamente todas as suas damas de companhia, todas as suas servas a acompanham. So in the same way, if you practice bhakti, karma, gyan, yoga, tapasya, all the fruits of karma, gyan, yoga, tapasya, following the footsteps of bhakti. Da mesma maneira, se você pratica bhakti, todos os frutos de karma, jnana, yoga, tapasya, todos os outros processos, todos esses frutos são colhidos juntamente com os frutos de bhakti. Bhakti sthiratra bhavan jadisaya daivani krishna mukti mukti samuktanjali sivati asman dharma artha kama mokshaya samaya pratiksha.
And our Shastra gives evidence if you practice bhakti, then wealth, money, everything silver you will get. Even Mukti Devi liberation will be also and ask you how to serve your faith. Então, todos os shastras, todos os textos sagrados explicam, dão essa evidência, essa prova de que se você praticar bhakti, toda a riqueza, toda a opulência vai vir para você. A própria mukti, a própria liberação, também vai se aproximar de você com as mãos postas e vai perguntar a você como que ela pode fazer para servir os seus pés. That's called dharma, artha, kama, moksha. Three things. Dharma means religion. Artha means economical development. Kama means sense gratification. And mukti means the liberation, salvation. Então existem esses três objetivos, né? Quatro objetivos: Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma significa religião. Artha, desenvolvimento econômico. Kama, prazer dos sentidos. E Moksha, ou Mukti, liberação. Yogis, they are performing hard studies how to march in the Brahma, get the liberation. But devotee, just chanting holy names, also Mukti Devi will come. But devotee say, don't want Mukti liberation. Os yogis praticam rigorosas austeridades para poder se fundir no Brahman, mas os bhaktas, os devotos, Nós não queremos os devotos eles não querem moksha, não querem essa liberação. So here also explain, Guru, he will give the Krishna bhakti. Então nessa canção se explica como o Guru, o mestre espiritual, vai conceder ao discípulo Krishna Bhakti, devoção a Krishna. Jahare prasade bhai, ye bhavat kariya jai, Krishna prapti bhai jahar. By the causeless mercy of Guru, then we will deliver from this ocean of the material existence. Então o verso continua explicando que pela misericórdia e motivada do Guru, o discípulo vai se libertar desse ciclo da existência de nascimentos e mortes, da existência material de nascimentos e mortes. Because in this material world, all the living entities, they are suffering the three folds of mind. Porque nesse mundo material todos os seres vivos Listen, sofrem as chamadas misérias tríplices, que são impostas por Maya, a energia ilusória. and are you feeling the three folds of Maya? Aí, vocês estão sentindo essas três espécies de misérias? Who are feeling? Raise up. What is that? Quais são as três espécies de miséria? Fala. Adibáltica, diátmica e laíca. What is that? A diátmica é aquelas coisas que eu faço muito espertamente e posteriormente eu colho fruto negativo. E vocês sofrem, né? Aí eu sofro pelas minhas faltas de inteligência, né? Porque eu sou o cara mais esperto. A diátmica. Adiante. A adibáltica é outros elementos, né? As pessoas que estão em volta de mim, os animais. E Adidvaita? os semideuses com problemas de chuva, tempestade, falta de chuva. So in this material world, all the living entities, they are suffering three folds of mind. Então, nesse mundo material, todos os seres vivos estão sofrendo essas três espécies de miséria que Radhanath acaba de explicar para vocês. And if you live in the forest, then forest fire coming, then everybody will burn. Se você mora na floresta, de repente tem daqueles incêndios que surgem do nada e todo mundo morre queimado. So saying, Samsara Dava
Karuna, mercy. As like the rain cloud, shower mercy. Então, Srila Gurudeva é a personificação de Karuna, da misericórdia, da mesma forma que a nuvem de chuva, né, que lança suas águas sobre nós. If the fire, big fire, need is what? Then shower of rain. Then shower of heavy rain, then fire would be completely what? Se acontece um incêndio na floresta, o que é preciso? É preciso que caia uma chuvarada, um temporal, muita água, que automaticamente extingue esse incêndio da floresta. In the same way, in this material world, conditioned soul, they are suffering the three folds of mind. That is called samsara, davana. All they are suffering, burning. Da mesma maneira, as almas condicionadas nesse mundo material estão sofrendo essas três espécies de miséria, estão ardendo na existência material. But when we receive the mercy of Guru Kripa, then shower of rain, the rain cloud will come, all and the fires will be extinguished. Mas quando a gente receber a misericórdia de Guru e Krishna, aí essa chuvarada vai vir e vai extinguir esse fogo que está ardendo no nosso coração. Gunarnava Vasya, Guna Arnava, Arnava means person. All kinds of good qualities in the heart of Gurudev, and Gurudev will give sort of mercy to us, then all our samsara davana and will be. Então, Maharaj está explicando Guna Arnava. E Gurudeva é um oceano de belas qualidades, de ótimas qualidades. Arna significa oceano. Então, quando Gurudeva der a sua misericórdia ao seu discípulo, então todos os tipos de sofrimentos vão ser extinguidos do coração do discípulo. So saying, Jahar Prasade Bhai Evavatari Ajai, Krishna Prapti Bhai Jahar. By the causes mercy of Guru, they will get Krishna Prapti. E ele continua dizendo que pela misericórdia motivada do Guru, o discípulo conquista Krishna Bhakti, devoção a Krishna. What do you want? You want anything, automatically Bhakti Devi will come, they will come in follow. O que você quer? Qualquer coisa que você queira, se você conquistar a misericórdia do Gurudeva, Bhakti Devi vai vir e vai trazer para você. What do you want? You want wealth, money, wife, children? What do you want? Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Think of holy names as well as Dija story, Chintamani. People, all your Nama Chintamani. Então o que você quer? Você quer riqueza, esposa, esposo, filhos, rasgos, qualquer coisa. Você simplesmente canta Hare Krishna, que se cantando esse nome, esse santo nome, ele é chamado de Nama Chintamani, porque ele é como uma joia transcendental que satisfaz todos os seus desejos. You chant every day. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Don't running behind the stupid nonsense. Então, não corram atrás de coisas estúpidas. Understand? It's very important. Chant holy names. Do bhajans and one pointed with Guru Padma. Here Narottam Das Thakur explained, that Krishna Prapti Bhai Jaha. By the cause of mercy of Guru, she will receive Krishna Bhakti. Então isso é muito importante. Todos devem cantar os santos nomes, ajudar a base avançada, sua vida espiritual e manter sua consciência unidirecionada aos pés de lótus de Guru e Krishna. E assim Gurudeva vai dar sua misericórdia para esses discípulos que vão, desse modo, conquistar Krishna Bhakti. Shri Guru Mukha Padma Vakka Chitte de Koriya Vaikka Arna Koriya Maya. Narottam Das Thakur continues to explain. Always faith the instruction of Guru Padma. Então, a canção continua, a canção de Narottam Das Thakur, dizendo que nós devemos sempre ter fé nos ensinamentos, nas instruções do nosso Gurudeva. At that means have to follow the instruction. As I gave example, Upaman, he followed the instruction of his Guru.
o Maharaj contou a história de Upamanya, o discípulo que seguiu à risca os ensinamentos e as instruções do seu Guru. And serve Gurudev. Guru Seva. E outra coisa, servir a Gurudeva, Guru Seva. Even Krishna is Bhagavan, he is the supreme personality of God. Mesmo Krishna, que é Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, And who reads Srimad Bhagavatam? quem já leu Srimad Bhagavatam? All you read. Tu já leu? Quem lê Srimad Bhagavatam? Krishna and Balaram, they went to the ashram, his Gurudev, Sandipani. Então, se vocês lerem lá no Srimad Bhagavatam, vocês vão ver essa história de como Krishna e Balaram, seu irmão mais velho, foram para o ashram de seu mestre espiritual, Sandipani Muni. Krishna is Bhagavan, he is the supreme personality of Godhead. But he went in the ashram, his Guru, Sandipani. Então, Krishna é Bhagavan, ele é a própria suprema personalidade de Deus, mas ele, com seu irmão Balaram, foram para o ashram de seu mestre, Sandipani Muni. And learn everything from his Guru. E eles aprenderam tudo com seu Gurudeva. And 64 days he served his Guru and stayed in the ashram of his Guru and realized everything. Durante 64 dias, Krishna ficou servindo a seu Gurudeva e nesses 64 dias ele aprendeu tudo com seu Guru. Here Krishna is acting as like a human being. Então nessa história, Krishna está agindo como se fosse um ser humano, Because he is teaching to us Loka Siksha. porque ele está fazendo Loka Shiksha. Ele está, pelo seu exemplo, ensinando o que nós devemos fazer. Though all Ved, Puran, Purisha, everything are manifested from him. But he is acting as like human being and he served his Gurudev in Sandipani. Embora todos os Vedas, Puranas, Upanishads, todos os textos sagrados tenham emanado de Krishna, mesmo assim, ele está agindo como um ser humano e seguindo as instruções do seu Gurudeva e servindo o seu Gurudeva. You read Srimad Bhagavatam, that story of Krishna and Sudama Vipra. Então leiam no Srimad Bhagavatam a história de Krishna e Sudama Vipra. Krishna, when he was in the ashram of his Guru, that time he also made friendship one Brahman boy, poor Brahman boy. His name was Sudama. Quando Krishna estava no ashram de seu mestre espiritual, ele fez amizade com outro menino que estava estudando, era um menino pobrezinho chamado Sudama Vipra. When you go to school, college, university, automatically and maybe 2 or 3 your friends. When those were very nearest and dearest, you are make friendship with them. É comum, né, quando você frequenta a escola ou a faculdade, você tem uns 2 ou 3 amigos seus, queridos, próximos. Dear brother, Não é in your verdade? school life, you made friendship anyone? Quando vocês estavam na escola, na faculdade, acho que muitos estão ainda na escola, né? Vocês têm amigos, né, colegas de faculdade, de escola. You love all your classmates, but special 2, 3 persons are your very nearest and dearest in your school. Você pode ter afeto por todos os seus colegas de sala, mas você vai ter alguns amigos ou amigas especiais, né, com quem você vai ter mais proximidade. That is called school friend. São os amigos da escola, não são amiguinhos. Did you wrong? Não é You making or verdade? not? Vocês têm amigos na escola, na faculdade? Who's very near and dear, you are also sitting both together, going together, taking tiffin, everything together. Então, quando você tem esses amiguinhos na escola, vocês se sentam junto na hora do recreio, faz um recreio, né? Tem a mamitinha que a mamãe dá, não é uma mamitinha? A lancheirinha. Who's your friend? Quem é seu amiguinho na escola? Chamaram. Você tem um amiguinho ou uma amiguinha na escola? Como é que é o nome dele? É uma amiguinha, Júlia. Chama ela de uma amiguinha, Júlia. Okay. So now coming this way. Just like when you used to go to school, college, university, some also special person is your very near and dearest. And that is called your school friend. Então, quando você vai para a escola, para a universidade, você, em geral, vai fazer uma amizade com alguém que é um amigo de escola ou de universidade. But in your spiritual life, who is your best friend?
Mas na vida espiritual, quem é o seu melhor amigo? Gurudev. Gurudev. Gurudev, mestre espiritual, o seu melhor amigo. So now coming in this way, Krishna, when he was staying with his in the ashram his Guru Sudama Vipra, in Sandipuni Muni, then he made very close friendship with Sudama Vipra. Da mesma maneira, quando Krishna foi estudar com seu irmão na escola de Sandipani Muni, ele fez uma amizade muito forte com esse menino pobrezinho chamado Sudama Vipra. He was poor, but Krishna made him friendship with him. Ele era pobre, mas Krishna ficou super amigo dele. Generally, you make a friend, someone in your school, college, with same status level of your family. Em geral, você faz amizade com alguém na escola, com alguém que tem o mesmo status social que você. One minister's son cannot friendship with the one poor boy because his status is very high. O filho de um ministro, em geral, não vai fazer amizade com o filho de uma pessoa pobre, porque o pai dele é uma pessoa de alta classe, né? Because he comes to school very nice, beautiful, and what is called car, or you are going to school maybe only by bus. So how possible make friendship with him? Very rare, not possible. Que é bem raro, porque ele vem para a escola com um carrão, um motorista, né? E você, se você é pobrezinho, você vem para a escola de ônibus, às vezes vem até a terra mesmo, né? Because everybody want to make friendship with their own same status level. Porque, em geral, todos fazem amizade com pessoas do seu mesmo status social. This is the nature. Isso é a natureza das pessoas, né? Yogena Yoggo Yujyate, in our Sanskrit words explain, some qualified person make the friendship with a qualified person. Então, segundo os textos sagrados, Maharaj citou esse verso que diz: se uma pessoa é qualificada, ela vai fazer amizade com outras pessoas qualificadas. Foolish person, intelligent person cannot make the friendship with a foolish person. Os inteligentes não costumam fazer amizade com os tolos. Because intelligent person always was chastised to me, because he cannot follow the instruction. Porque os inteligentes não têm esse hábito de ficar repreendendo os tolos, porque os tolos não conseguem seguir as instruções, aprender as lições. But who makes friendship with the foolish person? Only Guru. Mas quem que faz amizade até mesmo com os tolos? Só Igual o Guru aceita esse amigo. Guru will give it. Sem distinção. Pode ser inteligente, pode ser burrinho, não tem Liberation. Então o Guru ensina a todos e ele confere liberação a todos. You are rich, you are poor, you are stupid, nonsense. Guru gives everything. Você pode ser ricão, pode ser pobretão, pode ser um estupidão. O Guru vai ensinar a todos. Pagal also. Guru gives everybody, also bad person also comes. Então o Guru mantém a todos, ele nutre a todos. Pode ser até um maluquinho, uma maluquinha, que ele também cuida dele. This is the nature. Guru he keeps everybody. Essa é a natureza do Guru. Ele mantém, ele nutre todo mundo. Understand? One day they also made very nice drama. Gurudev told his disciple, hey, if anything fell down from the horse, you keep it. He put the spool of the horse. O Maharaj assistiu, acho que foi aqui em Santos, né? Foi lá em São Paulo, fizeram uma peça de teatro sobre uma história que o Maharaj contou do discípulo. O Guru falou para ele assim, tudo que caiu do cavalo, que ele levava as coisas, a bagagem do Guru em cima do cavalo, né? Aí ele falou assim, se alguma coisa cair do cavalo, você coloca em cima de novo. Aí o discípulo foi, o cavalo fez número 2, aí o discípulo colocou todo aquele estrume do cavalo junto com as coisas do Guru. Fizeram essa peça lá em São Paulo. But Guru did not come here. All right. His brothers here.
Não é drama, hein? O devoto que fez o papel do guru não está aqui, né? A discípula. Maharaj was the horse. A discípula está ali, ó. Maharaj was the horse, man. She was the horse. The back of the horse. Or Susaku here, Guru not here. Guru brother here. No Guru. Do the drama. This nice drama again. Huh? Mas a vida não está Very simple drama. Huh? You do tomorrow. Okay? So what is it? Guru? Sudama. Sudama. Justamente Sudama. I am saying because in this material world, all we are making friendship and with our own status. But Krishna Bhagavan, he makes friendship to everyone who is foolish, who is nonsense, stupid, nonsense, poor or rich, no, because he is Bhagavan. He is equal to all the living. Então, Maharaj está explicando para a gente como é hábito nesse mundo das pessoas fazerem amizade só com aqueles que têm o mesmo status que elas. Mas Krishna é Bhagavan, ele é o Senhor Supremo. E ele faz amizade com todo mundo. Não importa se a pessoa é tola, inteligente, se é pobre, rica. Guru can, Bhagavan can make friendship with you. But Guru cannot friendship with two persons. Bhagavan pode fazer amizade com todo mundo. Mas Guru não faz amizade com dois tipos de pessoas. Bhaktivedanta Swami Maharaj, what did he say? The lazy and crazy. No need our Krishna consciousness. Então, Bhaktivedanta Swami Maharaj, o nosso Srila Prabhupada sempre dizia que o Guru não vai fazer amizade com dois tipos de pessoas. A louquinha e a preguiçosa. Give up your craziness or give up your... Deixem de lado a sua loucura e a sua preguiça. This is very important. Spiritual life means give up your laziness and craziness. Because if you are crazy, then you cannot practice bhakti. Or if you are lazy, also never bhakti. Então, isso na vida espiritual é muito importante. Porque se você é maluco, se você é preguiçoso, então você não vai conseguir praticar a vida espiritual. So Sudama Prabhu, he was staying with Krishna very near Sanjay, in the ashram of Sanjay. Assim, aquele menino pobre, Sudama Vipra, passou os dias muito próximo, muito íntimo de Krishna, do ashram de Sandipani Muni, o mestre deles. Then, one day, there was no wood cooking the orphan love food. Certo dia, faltou lenha para a esposa de Sandipani Muni cozinhar para os meninos na escola. Now we are cooking with the gas system, solar system. Before there is no, we have to cook with the wood. Então, hoje em dia, existe esse sistema de gás encanado, de gás em bujãozinho, né? Mas naquela época, para cozinhar, a pessoa precisava ir à floresta, colher lenha para cozinhar. Then Gurudev ordered to Sudama, you go to the forest to collect some dry wood. Então o Gurudev falou, ó Sudama, vá até a floresta e traga lenha seca para cozinhar. Then Sudama told, yes Gurudev, I will go. So, E Sudama respondeu, sim, claro Gurudev, eu vou, já volto. then Krishna Balaram told, we have to go because my friend is going, I have to go. E aí Krishna e Balaram, os dois irmãos, falaram assim, a gente também precisa ir. Nosso irmão está indo colher lenha, a gente vai ajudá-lo também. Then wife of Sudama, Sandipani Muni, that is Guru Mata, she told, no. Krishna Balaram, you are the princess, you are the prince. Devotee and Vaishnava. Então, o Guru Mata, a esposa do Guru, de Sandipani Muni, ele falou assim, não, Krishna Balaram, vocês são dois príncipes, vocês não precisam ir para a floresta. Then Krishna Balaram told, we are staying in ashram Gurudev. There is all your equal. Mas Krishna e Balaram responderam para a esposa de Sandipani Muni,
Nós estamos aqui no ashram com os outros meninos e aqui nós somos todos iguais. Krishna very nicely he told. In the ashram, no discrimination which high caste, low caste, or which rich man with the poor man, all were equal. Então Krishna ensinou algo muito importante, respondendo à esposa do Guru, né? Ele disse assim que no ashram não existe consideração de quem é de classe alta, classe baixa. Todos estão em nível de igualdade. Todos são discípulos. Because ashram for equal for all everybody. Porque o ashram é aberto, é igual para todos. Then Krishna Balaram told we have to go to collect the wood for worship. Então Krishna e Balaram disseram, sim, nós também precisamos ir para a floresta, colher lenha e prestar Guru Seva, servir ao nosso mestre espiritual. So Krishna and Balaram, they also went to collect some wood with his friend Sudama Vipra. Assim, Krishna e Balaram também foram para a floresta colher lenha com seu amigo Sudama Vipra. They entered in the deep forest and collecting the dry wood. Eles foram bem para o meio da selva, lá no fundão da selva, e foram lá colher lenha seca. They made the 3 bundles. E eles fizeram 3 feixes de lenha, né, de lenha para cozinhar. One bundle for Sudama Vipra, one for Balaram, one for Krishna. Um feixe de lenha para Sudama Vipra, outro para Krishna e outro para Balaram. So when they proceed to return back their ashram, in the meantime big rain cloud comes, heavy rain comes. Então, quando eles já estavam para voltar para o ashram, de repente começou a cair um temporal, muita chuva mesmo. Then they think what to do. They also took shelter under one tree. Aí eles pensaram, o que a gente faz agora? Então eles se abrigaram debaixo de uma árvore. Which Bhagavan with the supreme personality of Godhead, now he is collecting the wood and also carried the wood on his head. Então Krishna, que é o próprio Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, agora ele colhe a lenha e carrega a lenha sobre o seu ombro. You cannot imagine. All demigods worship his lotus feet. And now he is collecting the wood and carrying on his head. A gente não consegue nem imaginar, porque todos os semideuses e semideusas adoram os pés de lótus de Krishna. Mas esse mesmo Krishna agora está na floresta com seu irmão Balaram, colhendo lenha para levar para seu mestre espiritual. Sukadeva Goswami Pada is when Krishna, he born in Vrindavan. Then all the Laksmis of Vaikuntha, they are coming and serve to Vrindavan, taking the broom and brooming whole path of Vrindavan. Então Shukadeva Goswami explica como quando Krishna nasceu em Vrindavan, todas as Lakshmis, as deusas da fortuna de Vaikuntha, apareceram em Vrindavan com vassouras para varrer as ruas, todos os lugares das casas de Vrindavan. Lakshmi means with the presiding deities of the wealth. Então Lakshmi é a divindade que preside sobre a riqueza. And now all Lakshmis of Vaikuntha, they are coming in Vrindavan and they are speaking. Então todas essas Lakshmis de Vaikuntha vêm para Vrindavan para servir a Krishna. Rama Krida Ahun Niko. Sukadeva Goswami Pada told him, Maharaj Parikshit, when Krishna born in Vrindavan, then all the Lakshmis coming in Vrindavan. There the Lakshmi means the president deities of wealth. Então isso que Shukadeva Goswami fala para isso Maharaj, que quando Krishna nasceu em Vrindavan, todas as Lakshmis vieram até Vrindavan e prestaram esse serviço a Krishna, trouxeram vassouras para varrer todos os lugares de Vrindavan. Krishna is Bhagavan. So all the Lakshmis were served to lotus feet of Krishna and his Dham. Isso porque Krishna é Bhagavan, é o Senhor Supremo. Então todas elas vêm servir a Krishna no seu Dham, na sua morada sagrada. Jayati Vedodhikam Janmana Braja Srayato Indira Shasatvaji Doita Dikshatam Dikshutavata
Jayati de adhikam janmana priya. Vrindavan is very beautiful and splendid because Krishna performs his sweet lila, that is called Janma Lila. He takes birth from the womb of mother. Então esse verso muito lindo da Gopi Gita diz que Vrindavan é muito linda, muito esplêndida, a terra de Krishna, porque Krishna aparece ali e realiza seus doces passatempos, tais como Janma Lila, ou seja, ele nasce no ventre de sua mãe Yashoda. Você Jayati te adhikam janmana braja srayat indira sasatra he daita dikchatam dikchutavakam tridita asavatvam vichinnate sapradodasai sadhu jatase sarojasi jotare srimushadrisha suratana tate sadukadasika varadani gnato neha kim bodo. So now coming in this, and now same Krishna who is Bhagavan, now he is carrying the bundle of the wood on him. Então agora esse mesmo Krishna que é Bhagavan, ele está carregando feixe de lenha na floresta. So when rain cloud comes, shower of rain, then Krishna, Balaram and Sudama Vipra to shelter under the one big tree. Então quando aquela chuva torrencial caiu no meio da floresta, Krishna e Balaram, Sudama Vipra, eles se refugiaram debaixo de uma árvore. Time over, about midnight, heavy rain, so they could not return back to the ashram of his Guru. E já era meia-noite, tudo escuro, aquela chuva torrencial, e eles não tiveram como voltar para o ashram do seu mestre Sandipani Muni. Then Guru Mata, her heart melted, she was crying. Então Guru Mata, a esposa do Guru, o coração dela derreteu, ela chorava, pensando naqueles meninos na floresta. Then Sandipani Rishi, you think what will do now? When about rain finished, then Sandipani he also took one lantern and was searching where is Krishna Balaram Sudama. Aí Sandipani Muni começou a pensar o que eu devo fazer agora nessa situação. A chuva estiou, ele saiu com um achote e entrou pela floresta procurando Krishna, Balaram e Sudama Vipra. Shower of rain, everywhere full of rain, all fell completely as like flooded. Então, por causa daquela chuva tão forte, todas as trilhas da floresta estavam enlameadas, né? Assim, So inundadas. Krishna and Sudama Vipra, when they returned back and took the dry wood, then Sandipani Rishi's Guru's heart completely melted and he gave blessing to the Krishna Bhakti manifestation. Então, quando os meninos finalmente voltaram para o ashram e se encontraram com Sandipani Muni e sua esposa, o coração de Sandipani Muni se derreteu por completo e por isso ele deu Krishna Bhakti no coração de Krishna, de Balaram e de Sudama. Just like this, what the teaching about this small story? Supreme Sankari explained. When he served Gurudev, then automatically all bhakti will manifest. Então, qual é a história, qual é o ensinamento por trás dessa pequena história? É que quando você serve a seu Gurudeva, automaticamente todas as espécies de bhakti se manifestam no seu coração. So here he is saying, Siguru Charne Rati Seise Uttama Gati Je Prasade Pure Sarva. Siguru Charane Rati. Rati means your deep attachment towards the lotus feet of Guru Path. Então ele continua nessa mesma canção, Narottam, o grande santo, dizendo Shiguru Charana Rati. Rati, que significa apego profundo aos pés de lótus de Gurudeva. If you love to means, what is the symptom of love? Always good. Se você ama alguém, qual é o sintoma de
quem ama alguém. É? Essa pessoa sempre vai seguir aquela pessoa que ela ama. And in this material love, for this regard, they follow the material things. Quando se trata de amor material, as pessoas seguem princípios materiais. But concerning those things, they have the deep attachment. Mas para se aproximar das coisas transcendentes, a gente precisa desenvolver apego profundo aos pés de lótus de Guru Pada Pada. So this is the process. He is saying, Siguru Charane Roti, Sei Se Uttama Goti, Je Prasade, Ure Sarva Asha. Então esse é o processo, como o Shilanotama Das Thakur está explicando nessa parte da canção. Guru Charana Pada. No, Siguru Charane Roti, Sei Se Uttama. Uttama is the highest destination. And what is the highest destination? Krishna Bhakti, Krishna Prem. For your deep attachment towards the lotus feet of Guru. Então ele está falando de Uttama Bhakti, que é o destino supremo, a forma máxima de devoção a Krishna, que vai se manifestar para o discípulo quando ele tiver desenvolvido apego profundo aos pés de lótus do seu mestre espiritual. It should be one-pointed with Gurudev. Yesterday I told, I like Arjun, one-pointed, and you look, oh, this is the people, the bird, the eye. Então devemos todos ser unidirecionados aos pés de lótus de Gurudeva, como ontem Sripad Brahmaharaj contou a história de Arjuna, que o mestre dele, Dronacharya, falou para ele mirar no olho do passarinho de madeira, e ele fez exatamente isso. What did he say? More briefly, can state the story? Maharaj contou a história de como Dronacharya, que era o mestre de armas de todos os 5 irmãos Pandavas, e também dos primos irmãos dele, que são os Kauravas, e aí ele quis, depois de ensinar todas as técnicas da arte da guerra, arco e flecha, ele reuniu todos os discípulos e ele quis testar os discípulos. Então ele colocou um passarinho de madeira bem alto numa árvore e ele pediu, chamou cada discípulo para atirar a flecha na pupila do olho do passarinho. Só que para cada discípulo ele perguntava, o que você está vendo? Aí um discípulo respondia, eu estou vendo o passarinho, estou vendo as folhas, as frutas. Outro dizia, eu estou vendo o rio, que estava do lado, a água estava à margem do rio. Estou vendo os peixes dentro d'água, estou vendo todos os meus irmãos aqui. Ele foi perguntando para um depois do outro, todos eles falavam o que estavam vendo. Mas só Arjuna respondeu para ele, eu estou olhando apenas para a mira que o Senhor mandou eu acertar, que é a pupila do olho do passarinho. Então, o mestre deles, Dronacharya, concluiu que ele, só Arjuna, era o discípulo perfeito, porque ele estava seguindo, ele estava unidirecionado, seguindo a orientação do seu mestre espiritual. Okay? And you listen Harikatha from which same mood of my Gurudev. Então, outra coisa importante do caminho espiritual é ouvir Harikatha, ouvir assuntos espirituais, de alguém que tenha o mesmo humor, a mesma atitude que o seu mestre espiritual tem. Which is not same mood my Gurudev, I will do pranam to him. Quem não tem o mesmo humor que meu Gurudev, para essa pessoa, eu vou lhe prestar respeito. That is called Sajatya Sasrikta Satuguri. Sadhu Sangha means you associate with sadhu with the same mood of my Gurudev. Então, sadhu sangha, estar na companhia do sadhu, do devoto puro, é a gente ouvir, estar na companhia de alguém que tenha o mesmo humor, na mesma atitude que o nosso Gurudev. So as the Siguru Charnaroti, Aise Uttama Gati, Ye Prasadi Kuriyat, Chakkudana Dilaji, Janme Janme Prabhu Sui, Jibbagan, Dev Kalash. Kumar will discuss. O Maharaj citou mais um trecho da canção e ele está dizendo que amanhã ele vai palestrar sobre a continuação da canção. Chakkudana Dilaji. Chakkudana means who gives Krishna Bhakti? Krishna Prem. Chakudan, o que significa Chakudan? Aquele que dá Krishna Bhakti, Krishna Prema. That is called first coming, that is called Samandha Gyan, the knowledge of relationship. Samandha. Então a primeira coisa que se manifesta é Sambandha Gyan, o conhecimento do nosso relacionamento com Krishna. Samandha, Ovidya, Praja. Samandha means knowledge of relationship. Ovidya means how to process our supreme goal.
Or prayojan, that is called ultimate dharma. Então, primeiro, Sambandha, que é o conhecimento do nosso relacionamento, a videia, que é o processo para alcançar, The process. o processo para alcançar a meta, e Prayojana é a própria meta, que é Krishna Bhakti, é um puro por Krishna. So Gurudev is called Samandha Pradita, who gives the knowledge of relationship with me. Então, Gurudeva se chama Sambandha, Samandha Pradita. Who gives the Samandha Gyan, knowledge of relationship with Krishna. Gurudeva é aquele que nos dá o conhecimento sobre o nosso relacionamento com Krishna. This process. Three things, Samandha, Avidya and Prayoja. Então, esses três elementos fazem parte do nosso processo. Sambandha, Avideya e Prayojana. This is important. What is the relationship with Krishna? Então, isso é muito importante a gente saber qual é o nosso relacionamento com Krishna. So Guru, he gives this knowledge of relationship with Krishna by through the mantra. Então, o Guru nos dá esse conhecimento do nosso relacionamento com Krishna por intermédio do mantra. And if you every day chant the mantra, Guru mantra, Gayatri mantra, Gopal mantra, Krishna mantra, then slowly manifest the knowledge of relationship with Guru and Krishna. Se você cantar todo dia o mantra que você recebeu do seu Gurudeva, Guru mantra, Gayatri mantra, Gopal mantra, aí você vai obter esse conhecimento do seu relacionamento com Krishna. Brahmanda Brahmidikono Bhagavan Ji Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij Mali Hoya Sevi Karyaropan Savan Kirtan Jali Karaha Sechan. Wandering in the cycle of repeated birth and death, very extreme fortune living conditions. You get shelter, little bit of bona fide genuine Guru. Então esse verso traduz que aquela alma muitíssimo afortunada que, divagando pelo ciclo de repetidos nascimentos e mortes, ela vai ter a oportunidade, por sua imensa boa fortuna, de se aproximar dos pés de lótus do Guru, o mestre espiritual. So in Brahmanda Brahmidikono Bhagavan Ji. Bhagavan means very fortunate. Então, Bhagavan significa que essa alma, esse ser vivo, é extremamente afortunado. So who are unfortunate? E quem são aqueles que são desafortunados? Their Sanskrit word is Durbhaga. Those who are not practicing bhakti, they are called unfortunate. Então, Durbhaga, a resposta é que aquelas pessoas que não estão Praticando Bhakti. praticando Bhakti, devoção a Krishna. Bhakti is very important. We practice bhakti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhakti is very important. O Bhakti é importantíssimo, devemos todos praticar. Bhakti simple is what? Just chant Lord's holy name, follow the bhakti. Então, Bhakti significa simplesmente cantar os santos nomes e seguir aqueles 4 princípios. And you are chanting holy names, also servicing to Lord. Então, quando você está cantando os santos nomes, você está servindo ao Senhor Supremo. You are honor the Mahaprasad. This is also serve to Lord. Mahaprasad Seva. Quando você faz Mahaprasad Seva, quando você honra Mahaprasad, o alimento espiritual, você também está servindo ao Senhor. You listen Hari Katha. This is service to Guru and Krishna. Krishna is very pleased. E quando você está ouvindo o Hari Katha, esses assuntos espirituais, isso é serviço a Guru e Krishna. Guru e Krishna ficam muito satisfeitos. If you love someone, what do you? You want to speak with him. You want to listen from him. Se você ama alguém, você quer falar com essa pessoa, você quer ouvir essa pessoa. If you are a friend, then you take in the telephone many hours. Se você tem um amigo ou uma amiga, você pega o seu celular e fica horas e horas conversando. Only you are speaking Brahma Katha, mundane talk. Telephone bill going. Você fica falando Brahma Katha, conversas mundanas com seu amigo e pagando no final do mês uma conta enorme para você. Because why? Because you are loved to him. Mas por For que this isso? regard, you are taking telephone and speaking blah 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 blah. Por que isso? Porque você ama o seu amigo, sua amiga, e por isso você fica horas e horas conversando besteira com ele. Love means also pleasure, give to pleasure. Então,
Amar significa dar prazer. So in the same way, attention to God. Guru will be pleased. Krishna will be pleased. If you listen, his sweet pastimes, his katha will be. Da mesma forma, no plano transcendental, Guru vai ficar muito satisfeito, Krishna vai ficar muito satisfeito se vocês ouvirem Harikatha. Guru will be pleased if you listen Harikatha. Guru vai ficar satisfeito se vocês ouvirem Harikatha, esses assuntos transcendentais. You listen. Então, ouçam. Listen means is what? You have practice. Então, o que significa ouvir? Significa que você vai ouvir e depois você vai praticar. Once Gurudev told his disciples, bring glass of water. Uma vez que o Deus falou para o discípulo, me traga um copo d'água. Huh? Then Gurudev asked, hey disciple, listen. Yes, Gurudev, I listen. Aí o Gurudev falou para o discípulo, ouça. Ele disse, sim, Gurudev, eu estou ouvindo. Eh? What do you listen? Aí o Guru falou assim, mas o que você ouviu? The Gurudev told, bring glass of water. Aí você falou, Gurudev, o senhor me disse, traga-me um copo d'água. Gurudev, no, you did not listen. Aí o Gurudev falou, não, você não me ouviu. Then disciple argument with Gurudev. No, Gurudev, I am not. Yeah. Aí o discípulo argumentou com o Gurudev, não, Gurudev, eu não sou surdo, eu ouvi direitinho o que o senhor falou. Gurudev told, no, you are listening, listen. Not listen. Bring glass of water. Aí o Gurudev falou assim, não, você não está me ouvindo, o que você ouviu? Não, o que eu falei para você? Me traga um copo d'água. And